inverno, com as baixas temperaturas, o tempo seco e o aumento da poluição, trazem problemas respiratórios às crianças pequenas. 70% dos atendimentos hospitalares são voltados para problemas respiratórios da infância, principalmente bebês. Estamos recebendo a doutora Patrícia Barreto, que vai falar sobre as principais doenças respiratórias, as que mais se manifestam nessa época do ano. Doutora Patrícia. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, estar tendo essa oportunidade de falar com vocês sobre um assunto tão relevante nessa época do ano. Um assunto que traz à tona uma série de problemas que acaba que acompanhamos eles ao longo dos anos, porém nesse período do inverno a ocorrência de problemas respiratórios é mais frequente. As internações e o atendimento, a busca pelo atendimento nas emergências pediátricas também são mais frequentes. E é importante que nós entendamos que não somente aquelas crianças de 0 a 5 anos, mas em qualquer faixa etária até o início da adolescência, é provável que essa criança tenha problemas respiratórios e procure a emergência para o atendimento. O que é importante também é sabermos em qual situação ou em quais situações o atendimento médico deve ser prontamente feito, bem como uma boa avaliação clínica, o acompanhamento dos pais, porque existem crianças dentro da nossa população que possuem uma maior chance, um maior risco de evolução desfavorável, ou seja, uma evolução para a gravidade. Os diagnósticos mais comuns em bebês são a bronquiolite viral, as crises de broncoespasmo e as bronquipneumonias. Vamos uma a uma. O que é uma bronquiolite viral, doutora Patrícia? O que é que provoca a bronquiolite viral? Bem, tanto a bronquiolite viral aguda como a sibilância recorrente, o chiado recorrente, o broncoespasmo recorrente, esses três termos para significar uma mesma situação, e as pneumonias são as maiores causas de atendimento na população pediátrica. E são normalmente diagnósticos que conferem a esse bebê um risco de admissão, né? Nós sabemos que a maior causa de hospitalização e a maior causa de adoecimento nos primeiros 5 anos de vida no Brasil são as doenças respiratórias e são representadas principalmente pelas bronquiolites e pela pneumonia. A bronquiolite viral aguda é uma inflamação dos pequenos brônquios, que nós chamamos de bronquíolos, e que ocorre numa faixa etária determinada, de 0 até 2 anos de idade, então inclui aquilo que nós chamamos de recém-nascidos e lactentes, e esses bebês, eles normalmente começam com sintomas semelhantes a um resfriado, onde essa criança espirra, essa criança tem tosse seca e evolui para um desconforto respiratório, aquilo que normalmente a mãe chega à emergência referindo como cansaço ou falta de ar, e a sibilância, que normalmente é referida como chiado. Essa criança, tendo de 0 a 2 anos, ela é candidata a ter o diagnóstico de bronquiolite viral aguda, que é considerada uma infecção respiratória aguda com potencial gravidade e que necessita de avaliação imediata. Bem, a senhora já respondeu, mas o que é o broncoespasmo e quais são as causas mais frequentes do broncoespasmo? Ok. O broncoespasmo é a constricção dos brônquios, ou seja, é o espasmo das vias respiratórias. A bronquiolite é o espasmo das pequenas vias respiratórias, dos bronquíolos. E isso acontece porque a musculatura dos brônquios e bronquíolos, elas se contraem, bem como o aumento da quantidade de secreção pela infecção viral e a perda desse epitélio, a perda do tecido brônquio, também pela infecção viral, leva à redução da luz desse bronquíolo, desse pequeno brônquio, e aí com isso a criança chia. O ar entra dentro dos pulmões e na hora em que ele deve ser exalado, esse fluxo respiratório ele fica turbilionar, ou melhor, ele fica encontrando obstáculos, e esses obstáculos à passagem do ar é que produzem esse som. O que é uma broncopneumonia e por que ela se manifesta? Bom, em relação à bronquiolite viral aguda, também é importante que nós chamemos a atenção de que ela é uma infecção predominantemente de causa viral. E por que ela ocorre com muito maior frequência no inverno?
porque é exatamente nos meses de outono e inverno aonde nós temos o que nós chamamos de sazonalidade, ou um período de maior circulação dos vírus respiratórios. O vírus respiratório que mais frequentemente está relacionado à bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Já a broncopneumonia é uma doença do alvéolo. Essa divisão entre doença de vias aéreas, doenças de espaços alveolares e de tecido pulmonar, elas existem para que nós consigamos fazer o diagnóstico de acordo com o local anatômico. O alvéolo é o tecido pulmonar. O tecido pulmonar. Então, a broncopneumonia é uma infecção do tecido pulmonar, que inclui o alvéolo e outras estruturas. Ela também pode ser de causa viral, entretanto, normalmente nós podemos encontrar a causa bacteriana nesse tipo de diagnóstico. Em crianças pequenas, os problemas respiratórios mais comuns são a pneumonia, a asma e a sinusite. A senhora pode falar a respeito de cada uma delas, de suas causas e do tratamento? As pneumonias, que são inclusive contempladas em vários projetos de assistência de saúde básica do Ministério da Saúde, bem como da Organização Mundial de Saúde, é uma doença do tecido pulmonar que pode ser causada por vírus e bactérias, que normalmente são causas de atendimento à emergência onde a criança chega com tosse, febre e dificuldade para respirar. E essas crianças, ao exame físico, durante a avaliação médica, observamos que não só o desconforto respiratório, mas a alteração da ausculta respiratória, faz-se a suspeita de pneumonia, a radiografia de tórax é realizada e normalmente essas crianças recebem a receita do antibiótico oral ou do uso de oxigênio ou do uso do broncodilatador, caso haja o broncoespasmo associado. A asma, ela não é uma doença infecciosa. A asma é uma doença inflamatória e que pode ter como mecanismo de ocorrência a alergia ou não. Ela normalmente acontece em crianças mais velhas, normalmente eu vou observar crianças na faixa de pré-escolar e de escolar. Crianças mais jovens podem chiar o peito, mas é importante que a asma nessa faixa etária seja um diagnóstico de exclusão, que a mãe ou o cuidador dessa criança procure o atendimento médico para que causas potencialmente graves possam ser afastadas. A asma, ela normalmente piora no inverno por conta das condições climáticas e também por conta do aumento da circulação dos vírus, já que as infecções virais, como o resfriado, também são desencadeadores da crise de asma. A asma normalmente possui uma história familiar, então é importante que essa criança, se numa família existe história familiar de asma, é importante que essa criança seja avaliada quando ela apresentar o chiado no peito. A asma também vai ter como manifestação clínica, como queixa de atendimento na emergência, o chiado no peito, a sibilância e o cansaço. E normalmente o tratamento é o broncodilatador e o corticoide, ou seja, o tratamento na crise. E esse tratamento ele deve ser feito em ambiente hospitalar, quando a mãe ainda não é orientada para tratamento domiciliar e quando essa criança já faz um acompanhamento com o serviço de pediatria ou com o serviço de especialidade, pneumologia ou alergia, essa criança já recebe a orientação de como os pais e os cuidadores devem proceder no momento da crise. Qual é a diferença entre a pneumonia viral e a brônquica do ponto de vista da medicação? Normalmente a pneumonia viral ela cursa com pródromos, com sintomas de resfriado, sintomas de vias aéreas superiores, onde a criança tem resfriado, tem rinorreia, tem tosse, e ela normalmente evolui para uma febre baixa. O chiado no peito, o sibilo, é uma condição presente e normalmente as lesões encontradas na radiografia de tórax são infiltrados. Já a pneumonia bacteriana, a criança possui um comprometimento maior do estado geral, essa criança já apresenta um número de dias maior em relação aos sintomas, ela já apresenta uma febre mais elevada, ela já apresenta na radiografia de tórax sinais mais localizados de doença, essa criança já tem perda de apetite, ela já tem prostração e o desconforto respiratório pode ser mais severo.
Só lembrando que na medicina nem nunca, nem sempre. Então, nós temos casos, né, de etiologia viral, de causa viral, em que a criança se comporta de forma rápida e progressiva para uma gravidade importante, ao mesmo tempo que nós temos pneumonias bacterianas, em que o comportamento clínico não é tão exuberante. E a sinusite? Bom, a sinusite é um capítulo à parte, nós ainda não comentamos sobre as doenças de vias aéreas superiores. Até o momento nós falamos da bronquiolite viral aguda, das broncopneumonias, das pneumonias virais e bacterianas e da asma. A sinusite é um dos diagnósticos de doenças de vias aéreas superiores. É importante chamar a atenção que as sinusites agudas, que eu acho que deve ser esse o objetivo da nossa discussão hoje, ele é um diagnóstico possível na população pediátrica, porém, deve-se ter bastante cuidado em relação a esse diagnóstico. Por quê? A sinusite aguda é a inflamação aguda, como o próprio nome diz, dos seios paranasais. Os seios paranasais são cavidades encontradas nos ossos da face que possuem comunicação com as vias respiratórias altas, ou seja, com o ouvido, com o nariz e com a orofaringe, com a garganta. E essas cavidades, dentro das estruturas ósseas da nossa face, elas podem inflamar e, inclusive, elas podem infeccionar, ou seja, pode haver infecção. Essa infecção ela pode ser viral ou bacteriana. Entretanto, nós não nascemos com essas cavidades todas formadas, todas amadurecidas. Isso acontece ao longo dos anos, terminando a sua formação por volta da idade escolar, em torno de 7 a 9 anos. É importante que o diagnóstico de sinusite ele seja feito na idade correta, já que não nascemos com esses seios da face prontos para serem inundados de secreção. Então, esse diagnóstico de sinusite nos primeiros anos, ele não deve ser pensado, ele não deve ser confundido com uma infecção viral ou uma síndrome gripal que possui sintomas exuberantes. A criança não deve ser radiografada desnecessariamente. Uma condição que é muito importante é a proteção dessa criança em relação à exposição cumulativa de radiação. Então, não vamos radiografar essa criança desnecessariamente. Normalmente são crianças que também começam com sintomas de resfriado, como qualquer outra doença respiratória, e que permanecem com sintomas de mais de 7 a 10 dias, novamente aparecendo febre alta, dor no corpo, pode surgir cefaleia, dor na cabeça, com bastante secreção e mudança da coloração. A tosse também está presente. Um bom conselho para as mães de bebês e crianças pequenas é evitar a exposição deles a lugares com pouca ventilação e onde estejam muitas pessoas. Evitem o contato com quem já está gripado. Cuidado com o posicionamento do bebê após a mamada. Ele deve ficar inclinado ou sentado por pelo menos 30 minutos. Evite fumar perto do seu filho ou filha e impeça que os outros o façam. Havendo algum sintoma de problema respiratório, procure imediatamente um médico pediatra para investigação. A fisioterapia respiratória é indispensável com técnicas de acordo com a idade da criança que auxiliam o deslocamento do catarro, provocando sua saída, retirando a secreção, facilitando a respiração da criança. Vamos falar um pouco mais sobre a asma, seu tratamento, doutora Patrícia. Ok. Bem, como nós havíamos conversado, a asma é uma doença inflamatória. Normalmente a criança possui o início dos seus sintomas ainda na primeira infância. É importante que uma vez que essa criança seja atendida no serviço de emergência, normalmente como essa criança vai ser acendido, ser aceso o sinal de alerta em relação à necessidade do acompanhamento dessa criança. É quando ela apresenta sintomas compatíveis com a doença, procura o atendimento pediátrico de urgência ou de consulta usual, e é conversado com os pais sobre a possibilidade desse diagnóstico. A partir desse momento, se demanda um acompanhamento e um tratamento. É importante que o tratamento ele seja galgado, ele seja fundamentado nos pilares do tratamento medicamentoso intercrise. Então, é importante que essa criança receba medicações. Essas medicações são disponíveis
no serviço público, né, no Serviço Único de Saúde. Elas são disponíveis através de um programa nacional de acompanhamento do paciente portador de asma brônquica. Tanto adultos quanto crianças podem receber essa medicação de forma gratuita. Então é importante que o profissional de saúde saiba quais são as medicações que podem ser dispensadas a esses pacientes. Normalmente essas medicações, quando compradas, elas têm um custo elevado, então é muito importante que a criança não deixe de receber a medicação, porque ela possui a dispensação dessa medicação no Serviço Único de Saúde, ok? É importante que, além das medicações chamadas medicações intercrise, essa criança receba uma orientação e uma revisão a cada consulta da medicação que ela está fazendo uso e a orientação em relação à conduta na crise. É importante que a mãe saiba e tenha sempre anotado na agenda escolar ou na mochila da criança ou na identificação o seu diagnóstico, a medicação que a criança usa regularmente. A mãe e o pai também, né? A mãe e o pai também, é claro, os cuidadores, né? Mas é importante que essa criança tenha uma identificação, que o nome da medicação, a dose e principalmente a orientação no momento de crise. Essa crise ela pode ocorrer em casa, essa criança pode acordar na casa de um dos avós, por exemplo, em crise, ou essa crise pode acontecer durante uma atividade escolar, como por exemplo a educação física, ou no momento de realização de uma prova que esteja gerando uma ansiedade bastante grande nessa criança. Então é importante que a medicação que ela use seja anotada, o que fazer diante da crise, se essa criança ela já está acima da idade escolar e principalmente na adolescência, a criança deve conhecer a sua medicação, deve saber como usar, deve saber identificar a sua crise, e isso é papel do pediatra, do agente de saúde, de toda a linha de cuidado que deve estar preparada para poder orientar essa criança. Além disso, existe também o que nós chamamos de educação em asma, que são medidas principalmente socioambientais que vão promover um ambiente e uma vida social que favoreça a prevenção das crises em relação a essa criança. É importante que o tratamento e o acompanhamento de uma criança que possui o diagnóstico de asma brônquica seja não só do pediatra e dos pais dessa criança, mas que esse diagnóstico seja abertamente compartilhado com familiares, professores, cuidadores. Não deve haver nenhum estigma em relação. A asma não é uma doença incapacitante. Nós temos vários atletas com medalhas olímpicas que possuem esse diagnóstico, inclusive alguns deles já tendo dado seu depoimento em forma de livro. Então é importante que esse diagnóstico seja compartilhado. Com isso, nós vamos evitar as causas de morte súbita, as síncopes, os desmaios durante uma atividade física, por exemplo, que podem ser causados pela asma e que merecem o tratamento imediato. O que causa as alergias e é importante o controle ambiental? Sim. Na verdade, eu costumo dizer que não é alérgico somente aquele que quer. Alérgico é aquele que pode, né? Existe uma determinação genética para aqueles indivíduos que ao longo de sua vida, em contato com determinadas substâncias, que no caso das infecções respiratórias nós chamamos de aeroalérgenos, ou seja, partículas, normalmente poluentes ambientais e outros micro-organismos que estão dispersos, que estão espalhados no ar que nós respiramos, e esses indivíduos que possuem a predisposição genética para serem alérgicos, ao longo da vida, entrando em contato com esses agentes, eles vão poder ter a manifestação clínica da alergia. Bom, se eu disse que em relação às alergias respiratórias, a maioria dessas substâncias e desses micro-organismos estão distribuídas no ar, a saúde ambiental, o controle ambiental, ele é extremamente importante no sentido de que vai reduzir a exposição desse indivíduo e com isso reduzir as crises. Como é que os ácaros entram nessa história? Então, os ácaros, eles são micro-organismos que estão dispersos, estão distribuídos em qualquer ambiente, né? Principalmente em ambientes quentes e úmidos. E eles se multiplicam e se distribuem nesse ambiente e ao longo do dia, a criança e o adulto alérgico, ele vai ter contato com esses micro-organismos, principalmente no seu ambiente doméstico.
principalmente quando eles dormem, aonde existe a contaminação, a distribuição em colchões, em almofadas, em cobertores, em frestas no seu próprio quarto, dentro de caixas de brinquedos. As mães costumam acreditar que, uma vez que os brinquedos estejam lavados e dentro de uma determinada caixa fechada e que a criança mexe nessa caixa uma vez por mês, né, esses brinquedos eles estão limpos. Então é importante que os brinquedos e os objetos de uso da criança eles sejam limpos com frequência. Então, ambientes úmidos e ambientes quentes, eles favorecem a multiplicação desses agentes. Esses agentes, em contato com o sistema respiratório, quando inalados, eles levam a crises alérgicas. E por que é que os bebês e as crianças pequenas são os mais atingidos pelos problemas respiratórios no inverno? O fato dos bebês e crianças pequenas serem mais sujeitos, serem mais suscetíveis, terem maior risco de adoecerem no período do inverno por causas respiratórias, se dá principalmente por condições anatômicas desses bebês, ou seja, características do aparelho respiratório desses bebês e também de uma imaturidade do sistema imunológico, da capacidade desses bebês se defenderem de agentes infecciosos, que levam a eles terem uma maior chance de adoecimento e, em algumas faixas etárias, em alguns grupos de idade, e se esses bebês possuem alguma doença de base, o que nós chamamos de alguma condição que os acompanha, favorecem que não só eles adoeçam por causas respiratórias, mas que também eles possam evoluir para a gravidade. Um exemplo clássico disso é a prematuridade, doenças pulmonares crônicas em que o bebê nasça com esse diagnóstico, doenças neurológicas em que o bebê vai ter uma dificuldade de tossir, de mobilizar as suas secreções. Então esse bebê, ele pode ter chance não só de adoecer como os outros, mas de evoluir para condições mais graves. Para você evitar a gripe, lave as mãos adequadamente e com frequência. Alimente-se bem, com nutrientes que tenham a capacidade de fortalecer o sistema imunológico, como frutas cítricas, limão, abacaxi, morango. Agasalhe-se convenientemente. Durma bem, 8 horas por dia. E lembre que são necessárias mesmo 8 horas de sono para satisfazer o corpo. Pratique atividades físicas, vacine-se. O calendário de vacina do Rio, do Ministério da Saúde, é completo ou ainda pode melhorar? Eu considero que, em relação à prevenção das doenças respiratórias, o calendário de vacinação do Brasil e do Rio de Janeiro, ele vem num crescente na tentativa de abranger a proteção contra inúmeros germes, inúmeros vírus e bactérias que levam à doença respiratória. Recentemente, há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós tivemos a inclusão no calendário nacional de imunizações a vacina antipneumocócica. Essa vacina, ela previne, ela tenta prevenir contra formas graves de doenças causadas por uma bactéria chamada pneumococo, e que é a bactéria que em todas as faixas etárias é aquela que mais frequentemente causa pneumonia. Além disso, no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, houve também a inclusão para populações restritas, aquelas chamadas populações de alto risco, a imunização contra o vírus sincicial respiratório, que é o agente etiológico, o causador, o vírus que mais comumente leva à bronquiolite viral aguda e à pneumonia viral. Esse anticorpo, ele na verdade ele não é uma vacina, nós aplicamos na criança o anticorpo já formado contra esse vírus, ok? Por isso que as injeções elas são mensais ao longo de 5 meses e somente no período do inverno, para que a gente mantenha a cobertura de anticorpos contra esse vírus no período em que a criança tem uma maior chance de adoecimento. Esse anticorpo ele é oferecido para populações de alto risco, como os prematuros, pacientes portadores de doenças pulmonares crônicas, pacientes com cardiopatias, né, bebês que têm problemas congênitos no coração e que possuem um risco quase 4 vezes maior de adoecer e ficarem graves por conta de doenças respiratórias. Então, eu acredito que eu sempre digo que o nosso calendário de imunização ele sempre pode melhorar. Porém, eu considero que em relação à prevenção das doenças respiratórias, nós estamos no Rio de Janeiro numa situação
confortável nesse momento. Podemos melhorar, mas temos uma cobertura bastante significativa. Bom, médicos conscientes sabem que o uso de antibióticos está contraindicado, a menos que haja alguma complicação bacteriana. Doutora Patrícia, que sinais os pais devem estar alerta sobre a questão de uma gravidade de doença? Ok. Então, qualquer bebê que comece com sintomas, que inicie sintomas respiratórios e que evolua para o que nós chamamos de desconforto respiratório, uma respiração rápida, ofegante, aquela respiração que nós costumamos dizer em que há um movimento abdominal incoordenado com o movimento do tórax, bebês que apresentem cianose, pausas respiratórias. Cianose, aquele bebê que se apresenta roxo, que apresenta sinais de roxidão durante a respiração. Aquele bebê que apresenta pausas respiratórias, aquele bebê em que a mãe chega à emergência, meu filho parou de respirar e depois ele voltou. Bebês com idade menor do que 6 meses de idade ou aqueles bebês que possuem qualquer doença crônica, uma vez que o desconforto respiratório, que o cansaço se instale, é importante que busque-se o atendimento médico. Também tem a questão da asa do nariz, alguma coisa que ajuda? Sim, e aí seriam os sinais de desconforto respiratório. Além da respiração ofegante rápida, do uso da musculatura da barriga, do uso da musculatura abdominal, da cianose, que é a roxidão, e das pausas respiratórias, nós temos o movimento do nariz, que na verdade o bebê abre a asa do nariz, ele abre as narinas com o objetivo de aumentar a quantidade de ar que ele puxa para dentro dos pulmões, bem como aquele bebê que geme, aquele bebê que apresenta gemidos respiratórios ou que balança a cabeça, e um sinal muito importante no bebê mais jovem, aquele bebê que para de mamar ou apresenta dificuldades na sucção do seio materno. Não leve a criança resfriada para a creche ou para a escola. Ela precisa repousar e não deve transmitir o vírus para outras crianças. Evite o contato com pessoas gripadas na rua, em casa. Havendo gripado, ele deve usar máscaras comuns vendidas nas farmácias. Evite sair de casa e, se for possível, e se for indispensável, evite aglomerações. Mantenha as vacinas em dia. Quem estiver amamentando deve manter o aleitamento materno. Mantenha também o ambiente limpo e arejado. Não tenha coisa alguma que acumule pó, porque os ácaros são grandes causadores de alergia. Não deixe a criança perto de animais de estimação. Consulte um pediatra e evite ir ao hospital sem necessidade, porque ali ele pode entrar em contato com doenças contagiosas e graves. Umidifique o ambiente no qual sua criança passa mais tempo, para evitar irritações da pele e das mucosas. Doutora Patrícia, como fazer essa umidificação do ambiente? Isso realmente ajuda? Em alguns casos, sim. Em algumas cidades, em algumas comunidades, onde a umidade relativa do ar ela é pequena, existem alguns estados e algumas cidades brasileiras onde realmente isso é um problema grave. Em alguns momentos, acende-se sinais de emergência. É importante que a umidificação ocorra. O ar que nós inspiramos, que nós colocamos para dentro dos nossos pulmões, é importante que ele esteja umidificado e aquecido. O aquecimento é feito através da nossa respiração. As nossas vias aéreas, elas possuem sistemas de aquecimento do ar. Agora, a umidificação é imprescindível que o ambiente tenha um nível de umidificação ideal para que não prejudique a passagem do ar pelas vias respiratórias. Uma vez que eu coloco para dentro dos meus pulmões um ar ressecado, um ar com pouca umidade, eu vou hidratar menos a minha secreção respiratória, aquela secreção que nós normalmente produzimos, e assim essa secreção mais espessa, ela vai drenar, ela vai sair dos nossos pulmões com mais dificuldade, obstruindo as nossas vias respiratórias e levando à proliferação de vírus e bactérias e com isso infecções, bronquiolite e pneumonia. E como é que se umidifica o ar? Então, você pode usar dispositivos, você pode usar aparelhos de umidificação, o que normalmente pode não estar acessível, pode não estar disponível para a maioria das nossas famílias. É importante que a gente mantenha um ambiente arejado, é importante que a gente não use de forma indiscriminada aparelhos como ar-condicionado, onde a umidade relativa ela vai diminuir, e algumas vezes
você deixando bacias de água, né, próximos aos ambientes, é claro que prevenindo, sempre com cuidado da prevenção de acidentes, para que essa criança não chegue perto, você pode manter esse ar umidificado. Uma outra questão é a questão de uso de medicamentos. Uma criança com resfriado, que está com tosse, devem ser utilizados antitussígenos, remédio para combater a tosse? Não, não. Como orientação coletiva, é claro que algumas vezes individualmente você pode lançar mão de alguma medicação, mas invariavelmente essa criança que possui um resfriado comum, ela precisa ser mantida a higiene das vias respiratórias, a hidratação dessas vias respiratórias com soro fisiológico, né, e a oferta de grande quantidade de líquido, ou seja, líquido a livre demanda. Esse líquido ele vai naturalmente hidratar as vias respiratórias, fluidificar o muco e facilitar a sua retirada das vias respiratórias. Então não é recomendado o uso de antitussígenos, descongestionantes e outras substâncias. Isso não vai modificar, isso não vai impedir a evolução para complicações, não vai encurtar a duração da doença e pode inclusive prejudicar. Eu costumo dizer que a tosse ela é um sinal e um sintoma referido pelos pais e que ele não deve ser completamente abolido. Até a tosse é um mecanismo de defesa das nossas vias respiratórias, para a retirada dessa secreção e para evitar que mais secreção entre nos nossos pulmões. Ótimo. Doutora Patrícia, algumas considerações de alguma coisa que a gente não tenha perguntado que a senhora acha importante para a orientação dos pais, dos cuidadores? Não, em primeiro lugar, eu parabenizo o grupo pela escolha do tema. Eu acho que é extremamente próprio esse tipo de conversa que nós tivemos hoje. Mais uma vez, eu reforço a ideia de que as alergias, elas são um capítulo especial dentro das doenças respiratórias. Nós não devemos nem superdiagnosticar e nem subdiagnosticar. Volto a chamar a atenção para a necessidade da orientação e do compartilhamento das informações em relação ao indivíduo que recebe o diagnóstico de doença alérgica e em relação à doença infecciosa. Manter o aleitamento materno acima de tudo quando dentro da faixa etária recomendada. Segundo, manter a imunização, o calendário vacinal. A carteira de saúde da criança ela é um documento e a vacinação ela é um direito da criança e do adolescente resguardado por lei. Então é importante que o pai mantenha o calendário vacinal em dia. O suporte nutricional, ou seja, a alimentação adequada, não adianta dar alimentação só em quantidade, mas em qualidade. É importante que os professores e os orientadores de creche e escolas tenham a preocupação da disseminação dos agentes dentro da sua unidade, dentro da sua instituição. Então, aquela criança que está doente, o recomendável é que ela fique em casa, que ela entre no período de recuperação, até que o organismo dela possa se recuperar e ela evite disseminação. E é importante que uma vez que alguém em casa ou alguém na escola esteja doente, o contato, principalmente com as crianças pequenas, seja evitado. Algumas vezes nós temos crianças muito pequenas, menores de 1 ano, que ainda não foram para a escola ou para a creche, mas que possuem irmãos em idade escolar. Esses irmãos voltam da escola com os micróbios, com os germes, com os vírus, bactérias e transmitem para as crianças mais novas. No inverno, o cuidado é redobrado. E aqui encerramos mais um Escola de Pais, agradecendo a participação especial da doutora Patrícia Barreto, que também é pediatra e da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada.